O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, pessoal, depois dessa aula do nosso Ivan Lima, agora vocês ficam com o match, na qual o Matias e a Silvia vão dar um giro pela nossa quebrada latino-americana. Milhares protestam contra cortes na educação na Argentina. E para tratar deste e de outros temas da nossa quebrada latino-americana, estamos sempre aqui com a nossa colega Silvia Colombo, direto de Buenos Aires, né? Mas essa semana foi da Colômbia à Argentina, né, Silvia? É isso mesmo, querido Matias. Passei 10 dias na Colômbia, foi uma espécie de intensivo, acompanhando a viagem do Lula para a Folha e depois fazendo outras matérias e investigações aí. Mas sim, enquanto isso, na Argentina, a coisa estava pegando por conta dessa mobilização enorme que ocorreu em várias cidades do país em defesa da Universidade da Educação Pública, né, que é um bem muito caro a todos os argentinos e que vem sofrendo aí com os ajustes do Milei, também chegaram esses ajustes também chegaram na educação e há cortes de orçamento muito grandes nas universidades e escolas públicas, e por isso as pessoas saíram às ruas. E como você bem falou, né, esse é um tema muito caro a grande maioria, né, dos argentinos, inclusive, né, eleitores do Milei, que imagino que alguns estiveram presentes nessas manifestações. Também vi reações de pessoas que, por mais que concordassem com a pauta, não iriam à rua, né, para se somar com entidades que não concordam, enfim. Mas existe, né, assim, no senso comum, vamos dizer, na opinião pública argentina, um descontentamento com essas medidas, né, e atacando um grande patrimônio, né, que são as instituições públicas de ensino, né, sobretudo a Universidade de Buenos Aires, né, que a gente até tinha repercutido em edições passadas, a fala, né, do vice-reitor dizendo que não tinha condições de abrir a universidade para o próximo quadrimestre. Pois é, a questão da UBA, né, a Universidade de Buenos Aires, é muito grave, porque o recorte aí de orçamento do governo para a universidade foi de quase 70% do orçamento, ou seja, muitas atividades não vão poder ser custeadas pelo governo. É realmente uma sinuca aí. Só para reforçar, de fato, a educação pública e laica é uma tradição desde o século XIX, enfim, alguns presidentes e figuras importantes da Argentina que defenderam e que fizeram disseminar a educação gratuita e laica para todo o país, né? Eu destaco aí o Domingo Faustino Sarmiento, né? Foi presidente no final do século XIX e que, entre suas principais bandeiras, esteve essa, né? Então, é uma causa que unifica as pessoas. Só para registrar também, o governo Milei respondeu a isso, né? Respondeu dizendo que não se tratava de uma marcha, de um protesto pela universidade pública, e sim um protesto político. Como se fossem coisas excludentes, né? Claro, tudo é política, né? A educação é parte da política. E ele fez essa ilação porque de fato havia entre os estudantes, as pessoas preocupadas com a educação, havia naturalmente sindicatos, políticos de oposição, enfim, até defensores de direitos humanos. Ele achou que aí se politizou tudo e que não era sobre educação no fim das contas. Acho que é importante colocar essa visão do governo, que é um pouco inusitada. E isso foi reproduzido, né, por outros aliados, né, do atual governo. Foi uma coisa que gerou bastante debate, assim, né? Tipo, é uma marcha política. E sim, claro. não deixa de ser, né? Claro. Outra notícia também da Argentina dessa semana é um pedido, né, de captura de um ministro iraniano por conta, né, do atentado à Associação Mutual Israelita Argentina em 1994, né, que está prestes a completar 30 anos.
Sim, a Argentina, na verdade, falhou muito ao investigar esse atentado, que foi importantíssimo, que foi inclusive anterior das torres gêmeas dos Estados Unidos, e que foi diretamente aí contra a comunidade judaica de Buenos Aires, né? A Argentina E já também tem... tivemos o bombardeio anterior, né, ao da AMIA, da embaixada israelense, né? Isso, 2 anos antes. Então foram 2 atentados aí bem complicados, e que eu acho que a polícia, a justiça argentina falharam muito ao averiguar. Ainda é uma saga em aberto, né? Havia, inclusive, a ideia de que esses atentados tinham sido provocados pelos sírios, aí depois mudou para o Hezbollah. Enfim, há indícios de que de fato foi o Hezbollah. Inclusive, ano passado, o governo argentino, né, tinha pedido a captura de 4 libaneses, né? Sim, sim. E há alguns que, de fato, estão sendo buscados, inclusive, pela Interpol. Né? Ao longo dos anos foram surgindo os nomes aí e eles têm ordem de captura. Não sei se o Mr. Vahidi vai ser capturado. Que é o atual ministro do interior do Irã, né? Uhum. E por falar, né, no Hezbollah, também tivemos aí mais um capítulo, né, da crise diplomática entre Argentina e Chile, porque justamente a Patrícia Bullrich, a atual ministra de Segurança Pública da Argentina, fez acusações em relação à presença, né, da organização libanesa no norte do Chile, né, Silvia? Uhum. Sim, ela fez esse comentário bastante desafortunado, porque ela não apresentou nenhuma evidência de que isso estaria acontecendo, né? De que o Hezbollah estivesse no Chile. E houve aí uma fricção diplomática, digamos, entre os dois países, porque Gabriel Boric, presidente do Chile, não aceitou que se fizesse esse tipo de especulação sem apresentar provas. Ao que a Boric respondeu que, mas eu falei isso num clima de debate interno, enfim, não se entendeu bem o pedido de desculpas dela, mas de fato houve um pedido de desculpas, e o Boric depois tuiteou dizendo que aceitava as desculpas e que página virada. Mas enfim, ficou essa fricção não muito boa para a relação dos dois países. A declaração original da Buric foi que nos últimos tempos o Hezbollah foi detectado em Iquique, né, que é uma das principais cidades do norte do Chile, além da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, né? E no ano passado foram detidas 2 pessoas ligadas ao Hezbollah na cidade de São Paulo, naquele caso que a gente já repercutiu aqui, que inclusive depois provou-se que prenderam 2 músicos, né, que haviam sido contratados para um evento, enfim, algo que já foi desmentido, né, mas ela acabou reproduzindo aí, né, nessa questão do debate interno, como você bem pontuou, né? E o Boric, daí numa entrevista à rádio Maria Reina de Calama, declarou, né, que a ministra de Segurança do governo da Argentina afirmou que um grupo terrorista chamado Hezbollah estaria com presença no norte do Chile e outros países da região. Eu exijo dela que, se tem antecedentes, que nos entregue e que não faça acusações sem provar absolutamente nada. E posteriormente, né, justamente a Buric entregou um relatório para a Carolina Tojar, que é a ministra do interior do Chile, né? Então, mas esse documento, claro, ainda não foi divulgado ao público. Sim, sim. E só para complementar essa questão aí dos problemas que o Boric enfrenta no norte do Chile, é de fato uma região complicada para ele, né? Porque foi uma região que não votou nele a princípio, no primeiro turno, porque está muito incomodada com a presença de estrangeiros, a maioria deles refugiados venezuelanos, que a população local não aceita bem. Enfim, há casos de xenofobia e casos ali de violência até. E também está presente nessa região, também atua nessa região, o Trem de Aragua, famoso cartel venezuelano. Então, o Boric tem muita dificuldade ali para controlar os ânimos no norte, né?
por isso que a aparição dessa frase da Patrícia Bullrich também deixou ele ainda mais nervoso com relação a isso, né? Porque adicionar algo a uma situação, a uma região que já é complicada. Bem, agora tratando da relação entre Argentina e Brasil, a Diana Mondino, né, negou a ajuda de Milei a Elon Musk no embate com o nosso país, né? Diz que jamais vai interferir. Como que isso está sendo repercutido aí na Argentina, Silvia? Mais uma vez, Matias, a Mondino aparece para apagar a fogueira que eventualmente o Milei lança com relação ao país, ou deixa entender para outro país que, enfim, que ele está desgostoso, que ele pode ajudar a atrapalhar a relação do Musk com o Brasil, do X com o Brasil, né? Enfim, a Mondino sempre aparece nessas horas para colocar panos frios em discussões, né? E nesse caso ela afirmou que a Argentina não vai interferir com relação aos problemas que Brasil e Elon Musk têm, mas a gente sabe, né, que ela é sempre a diplomática que vem depois para amenizar um pouco as coisas. A visita do Milei ao Elon Musk foi vista aqui pelos seus apoiadores, obviamente, como algo muito bacana, que vai colocar a Argentina um pouco mais no mundo, que o Elon Musk pensa em mudar as operações das empresas dele, do Brasil para a Argentina. E aí, enfim, isso sempre alimenta uma certa fricção entre os dois países, que não é muito legal, né? Mas, enfim, a Diana sempre faz esse papel e voltou a fazer, né? E o Lula acabou recebendo também uma carta de Milei pedindo por uma reunião bilateral de acordo com o Palácio do Planalto. Sim, e eu estava vendo a gravação posterior ali do almoço que Lula realizou com jornalistas que cobrem o Planalto, e alguém perguntou se ele tinha lido e o que havia na carta. E ele disse que ainda não tinha lido, que essa carta estava com o Mauro Vieira viajou, ele não encontrou com ele, então ele não tinha lido ainda. Eu achei que, se é assim mesmo, isso foi uma espécie de grosseria, se pode dizer assim, porque faz mais de uma semana que a Mondino levou essa carta ao chanceler brasileiro. Então é curioso que o Lula não tenha lido, ou por aí abriu e leu, mas não sabe como responder, não sei. E no Ai Plata, né, Silvia, mas o Milei deixará de voar em voos comerciais, né? Segundo o governo argentino, a decisão foi tomada por motivos de segurança, né? Não há dinheiro, mas temos que cuidar do presidente, segundo o porta-voz da presidência. Sim, ele está muito paranoico e muito temerário às coisas que estão ocorrendo no mundo. Por exemplo, ele estava viajando pelos Estados Unidos, ia viajar dali para a Dinamarca, quando ocorreu o ataque iraniano a Israel. E ele mudou de ideia e voltou correndo à Argentina e afirmou que ele considerava que ele era um alvo para terroristas, etc., e que ele poderia ser assassinado se ele continuasse fora da Argentina. Por fim, né, tratando aí também da política externa argentina, o país oficializou o pedido para ser parceiro global da OTAN, né? Claro que muitos argentinos chamaram o Milei de vende pátria, de cipaio, entre outros termos, né? Sim, isso está de fato repercutindo aqui. Por que a Argentina deve entrar na OTAN e por que está virando as costas para outros blocos, alianças, né? Entre elas, por exemplo, os BRICS, né? Até o fim do governo Fernandes havia uma proposta do Brasil de integrar a Argentina aos BRICS, foi levada ali aos outros parceiros, e a Argentina, do governo Milei, disse que não tem interesse nisso. Aliás, é uma das razões pelas quais Lula, na Colômbia, levou ao presidente Gustavo Petro um convite para que a Colômbia seja parte dos BRICS. Colômbia essa que está, sim, na OTAN. Bem, a gente cruza a tríplice fronteira para falar agora da relação entre Brasil e Paraguai, já que o Ministério das Relações Exteriores do país vizinho anunciou, né, para os seus nacionais em Porto Alegre e região o fechamento do consulado paraguaio na capital gaúcha, né, de acordo com
com a representante dos residentes paraguaios no Rio Grande do Sul, a doutora Diana Cascan. Eles foram informados há 2 semanas, né, de que o MRE paraguaio estava pensando em fechar consulados, pois alegavam, né, falta de orçamento. Foi uma surpresa para ela que esteja incluída Porto Alegre, capital de um dos estados mais pujantes do Brasil, e que existem vários vínculos, né, com empresas gaúchas que, através da representação do consulado, realiza, né, documentações, e isso facilita a exportação de produtos brasileiros ao Paraguai, né? Lembrando que o Brasil é um dos principais parceiros comerciais da República Paraguaia, né? Sim, parece realmente surpreendente. Eu acho que não. Minha sensação é que não tem uma relação com uma questão política, porque até hoje Santiago Peña, presidente do Paraguai, e Lula têm se relacionado muito bem, apesar de serem de signos políticos distintos, né? E Peña se mostrou interessado no Mercosul, se mostrou interessado em trabalhar com o Brasil. Então parece que esse fechamento do consulado deve ser realmente por uma questão orçamentária. Bem, do Paraguai a gente cruza o Chaco, vamos em direção à Bolívia, já que tivemos a ordem de prisão domiciliar para um ex-ministro do Evo, né, acusado de supostas irregularidades em uma planta de lítio no salar de Uyuni, né? Estamos falando do Luiz Alberto Etiaçu, né, que era justamente ministro de mineração do Evo Morales e está sendo investigado aí nesse caso de corrupção. Você já tinha ouvido falar dessa figura, Silvia? Não, Matias, nunca tinha ouvido falar do Luiz Alberto Etiaçu, mas eu tendo a crer que se há corrupção ou se não há corrupção, isso deve ser um elemento da prisão dele, né? Outro que deve ser apurado, investigado e divulgado em algum momento é se isso não é uma revanche política, né? Não é um caso de fricção entre o Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, e o atual Luiz Arce. Porque a gente sabe que, apesar de um ter sido indicado pelo outro e eles terem feito parte de um mesmo movimento, agora os dois estão enfrentados, né? E Luiz Arce está se sentindo bastante mal com relação ao que o Evo está fazendo com ele, né? Deixando ele de fora das decisões do MAS. Interpreto que a coisa pode ser por aí também. E se houve corrupção ou não, a gente tem que esperar a decisão judicial, né? A denúncia veio por parte da presidenta da Jacimientos de Litio Boliviano, a Carla Calderón, na semana passada, que justamente apresentou essa denúncia ao Ministério Público, né? E o Etiaçu, no caso, foi ministro de Mineração e Metalurgia da Bolívia entre março de 2007 a janeiro de 2010, né? No primeiro mandato do Evo Morales à frente do Estado Plurinacional da Bolívia. Agora a gente cruza a cordilheira, vamos em direção ao Chile, já que o Partido Comunista presidirá a Câmara dos Deputados pela primeira vez na história, né? No caso, é a Carol Cariola, que está no seu 3º mandato como deputada chilena e que era uma líder estudantil na mesma época que o atual presidente Gabriel Boric. Então, Matias, a Carol Cariola é uma velha conhecida dos chilenos, apesar de ser jovem, porque ela fez parte, de fato, das manifestações chilenas, tanto as de 2007 como as de 2011 e a mais recente de 2019, e sempre atuou ali junto com os membros da Frente Ampla, embora ela seja do Partido Comunista. E houve, desde que o Boric assumiu, uma certa fricção com parte da Frente Ampla, coalizão do Boric, com parte do Partido Comunista, que considerou que o Boric estava indo demais para o centro, enfim. Então, uma parte do Partido Comunista não fecha com ele, né? A outra parte, que é liderada pela Camila Vallejos, sim, atua junto com o presidente, né? Então, eu creio que o fato de a Carol Cariola assumir a Câmara dos Deputados é uma coisa boa para o Boric, que não tem maioria no Congresso, né? E ter um posto desses
com uma aliada, pode ser um bom sinal para a governabilidade do país. E na votação em questão, ela acabou vencendo a candidata da direita, né, do Partido Democratas, a Juana Pérez. Foi uma eleição bem apertada, né? Na primeira votação foi 76 votos a 75, né, para Cariola, um voto de vantagem. Na segunda votação, com maioria simples, a Cariola foi eleita presidente da Câmara. Lembrando, né, que a Democracia Cristã tinha tirado, né, o seu candidato, então por isso acabou ficando essa disputa entre o Partido Comunista e o Partido Democratas, né? Ela se torna a 5ª mulher a liderar a Câmara Baixa, ela que é formada em medicina e atua como obstetra, né, além da carreira política dela. Ainda no Chile, tivemos também uma homenagem póstuma, né, ao fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, que foi assassinado, né, por uma patrulha militar em 1986 na comuna de Estação Central, na capital chilena, e acabou sendo queimado vivo, né, no caso conhecido como Queimados, ele que tinha 19 anos na época, né. A rua onde ele acabou sendo vitimado se chamava Hernan Jung e passará a chamar agora Rodrigo Rojas de Negri. Essa é uma linda homenagem, porque é um caso muito emblemático da ditadura chilena, muito dramático também, que ocorreu nos anos 80, já a ditadura tinha um certo desgaste, e se pensava que estava sendo possível uma abertura, uma transição à democracia, por isso que as manifestações contra a ditadura começaram a ser um pouco mais numerosas por essa época. Porém, ainda era ditadura, e isso se fez ver na repressão que foi feita dessa manifestação, e na qual o Rodrigo estava com uma amiga dele, que também foi queimada viva, mas que está viva até hoje. O Rodrigo saiu dali com muitas feridas, e foi levado a um hospital, mas ele morreu alguns dias depois. A morte dele foi devido a esse incêndio, a esses dois manifestantes, porque de fato os militares ali jogaram querosene depois de ter batido muito neles e queimaram os dois com vida. Ainda no Chile, tivemos a notícia de que a companhia siderúrgica Huachipato voltará às atividades, já que foi aprovada, né, uma taxação maior das barras e as bolas de aço chinesas, né, passando agora a 24,9% e 33,5% respectivamente, né. Isso a gente tinha já repercutido, né, o anúncio do fechamento da principal siderúrgica chilena, que funciona ali no sul do país, mais precisamente na cidade de Talcahuano, próxima de Concepción, que inclusive, né, tem o clube da cidade que leva o mesmo nome da siderúrgica, está disputando a atual edição da Copa Libertadores como vigente campeão chileno, tendo inclusive derrotado o Grêmio Futebol Porto-Alegrense recentemente. E, por fim, temos o caso do assassinato de um major dos Carabineiros, cujo o principal suspeito, né, o cidadão Dayonis Júnior Orozco Castilho, também conhecido como Yende Segundo Paz Pérez, e que estava foragido na Colômbia e teve o seu pedido de extradição feito pelo governo chileno, nesse caso, né, que impactou bastante a opinião pública no país, já que o Major Emanuel Sanches foi assassinado na quarta-feira, dia 10 de abril. Né? De acordo com o presidente Gabriel Boric, aqueles que cometem delitos no Chile nós vamos perseguir aonde quer que estejam. Por isso, somos parte da Interpol e vamos procurar que sejam julgados e enfrentem a lei e o direito no nosso país. Parece uma boa decisão e é importante que os países tenham esses diálogos e que coloquem em prática essas questões de extradição, porque de fato a gente está vivendo um momento em que o crime organizado, os cartéis, as facções criminosas são internacionais, né? Atuam em diversos países. E o governo é correto que se atuem de modo combinado, né? E o governo chileno já estava
pedindo a cooperação do Equador, porque havia corrido, né, um boato de que o Orozco estaria, né, no Equador, mas no fim das contas foi encontrado na Colômbia, né? Então tivemos aí esse pedido de extradição. Entre o Chile e o Equador, temos o Peru. Temos agora 4 notícias aqui, que peço perdão aos ouvintes, porque vai vir uma numeralha, né? São 4 notícias relacionadas a, enfim, questões positivas e negativas do país vizinho, matematicamente, vamos dizer assim, né? A primeira delas é que o Peru, que é o maior produtor de ouro da América do Sul, tem visto, né, o crescimento muito grande do garimpo ilegal, né, e da exportação desse minério também sem registro, né? Então, de acordo com uma investigação realizada pela Rede Investigativa Transfronteiriça do Olho Público, no último decênio, né, de 2014 a 2023, o Peru produziu oficialmente 1.233 toneladas de ouro, enquanto que ao mesmo tempo exportou 4.083 toneladas, quer dizer, 70% do ouro exportado teve uma origem ilegal, né? O que dá quase 3.000 toneladas de ouro. E entre os principais compradores nesse período surgem a Índia e os Emirados Árabes Unidos, já que diversos países do dito primeiro mundo pararam, né, de exportar o ouro peruano por conta dessa suspeição, né, da origem ilegal do minério. Sim, e os traficantes de ouro, de madeira ilegal do Peru, eles atuam muito na região amazônica, né, que é fronteiriça com o Brasil, e acabam atuando também em território brasileiro, né? Lembrando que o que está sendo apontado como possível mandante do crime do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips é um peruano, né? Que tem o apelido de Colômbia, mas ele é peruano. Enfim, e atua nessa área de garimpo ilegal. Isso. Então, só para dizer que tem muito a ver com o Brasil também essa questão. Correto. Agora, uma notícia positiva em relação ao Peru é que, a partir de agora, toda a cocaína que for apreendida no país virará concreto, né? Isso num projeto junto aos Estados Unidos para também diminuir o impacto ambiental da queima, né, da droga, né? Já que e daí pode ser reutilizado, né? Inclusive vai ser um processo mais econômico, né? Já que para eliminar cerca de 60 toneladas da substância você precisa nesse novo processo, né, de transformar em concreto, leva cerca de 40 horas, quando no processo anterior de incineração levavam 80 dias, né? O Ministério do Interior peruano calcinou mais de 50 toneladas de drogas em 2023. Bem, também tivemos a detenção de 2 militares peruanos, o Major Luiz Soldevilla e o suboficial Padi Limpe, que roubaram 786 granadas do Exército, além de cerca de 105 mil cartuchos, né? Lembrando que a gente já havia repercutido em edições passadas de que boa parte, né, do armamento utilizado, né, pelos grupos criminosos no Equador vinham das forças de segurança públicas do Peru, né, Silvia? Sim, na verdade tudo isso essas notícias aí com relação ao aumento de comércio ilegal, de narcotráfico e também esse problema das armas do Exército. Não é possível atacar isso quando o país está vivendo uma crise política tão grande, como a gente já comentou aqui no Xadrez Verbal, por conta desse enfrentamento do Congresso com a presidente muito frágil, e pela primeira vez essa instabilidade peruana, que é uma constante nas últimas décadas, está afetando também a economia legal, né? Que vem caindo em várias cifras macroeconômicas. Isso não ajuda nada num contexto em que o crime
atravessa vários setores de produção, inclusive vários grupos, cartéis e o próprio exército. Bem, seguindo uma no cravo, outra na ferradura, o Ministério da Cultura peruano declarou que foram recuperados 4.600 bens culturais que estavam em posse de 6 países do continente americano e europeu, e entre os objetos incautados tinham prendas emplumadas, têxteis e cerâmicas antigas, boa parte deles do período do Tahuantinsuyo, conhecido mais popularmente como Império Inca. E de acordo com o Ministério, no último biênio, quase 5.400 objetos já foram recuperados pelo país. É de fato uma boa notícia, eu espero que esses objetos todos encontrem em casa nos maravilhosos museus históricos que o Peru tem, especialmente na capital Lima. Bem, do Peru vamos para o Equador, já que foi aprovada a extradição de cidadãos em plebiscito realizado, Silvia? Sim, a extradição que sempre foi usada como arma de alguns governos para tentar diminuir os crimes de narcotráfico e tal, volta aí no caso do Equador, mais ou menos o que aconteceu na época do Pablo Escobar, em que a única arma com a qual o governo da Colômbia tinha para ameaçar Pablo Escobar e seus asseclas era ameaçando com uma extradição para os Estados Unidos. Acho que isso tem a ver mais com o referendo em si mesmo, porque ele aprovou várias medidas de mão dura para combater o crime organizado. A população equatoriana deu o seu aval ao Daniel Noboa, e todas as questões desse plebiscito, dessa consulta popular, que envolviam questões de segurança, foram aprovadas. A mais polêmica delas, para mim, é a aprovação do uso das Forças Armadas para vigiar as cidades e controlar as estradas do país. E os próprios militares já reclamaram disso, dizendo que eles não têm condições de controlar ou fiscalizar o país inteiro. Então, isso vai ser de fato um desafio para o governo do Noboa e que a gente não sabe se vai funcionar, mas a gente vê o Equador tomando o caminho aí de El Salvador do presidente Nayib Bukele. Bem, e ainda em relação à segurança pública, também tivemos a notícia no dia seguinte, o plebiscito foi no domingo, dia 21, na segunda-feira, dia 22, a polícia local anunciou a captura do Fabrício Colón Pico Soares, que é um dos líderes da facção Los Lobos, que foi considerado um grupo terrorista pelo atual governo Daniel Noboa. Sim, Los Lobos que a princípio tinham sido apontados como os executores do ex-candidato, do então candidato Fernando Villavicencio, mas depois isso acabou não ficando muito claro, se era Los Lobos ou Los Pioneiros, mas de todo modo são cartéis perigosos e enfim, essa prisão é um avanço importante. Bem, e por fim também tivemos o fechamento de consulados e da embaixada venezuelana no Equador. Sim, o Noboa, novamente o presidente Noboa do Equador, está tomando atitudes bastante midiáticas e fortes com relação não só ao crime organizado, mas também com relação às suas preferências ideológicas, E, enfim, eu não vejo uma boa perspectiva aí, porque, na verdade, está apontando para um isolamento grande do Equador com o resto da região, que foi impulsionado também pelo fato de Noboa ter ordenado a invasão da embaixada mexicana em Quito para recapturar o ex-vice-presidente Jorge Glass. Lembrando que isso foi o tema da reunião da CELAC, no qual houve quase uma unanimidade em relação ao Equador, Silvia? Sim, o que o Equador fez nessa ocasião recebeu críticas de ambos extremos do espectro político, desde Javier Milei, da Argentina, até governos de esquerda da região,
enfim, se mostraram descontentes e bastante impactados pela decisão da invasão da embaixada. Bem, e aproveitando a sua visita à Colômbia, tivemos, né, aí a visita de Lula ao Gustavo Petro, né, que vive também um momento bastante delicado no governo, né, inclusive com manifestações no último final de semana. Sim. Aí acho que tem dois lados. A reunião do Lula com o Petro parece ter sido bastante boa, durou mais de 2 horas. Eles falaram de vários assuntos, entre eles a questão venezuelana, a questão desses acordos que foram assinados de comércio, de colaboração científica, colaboração climática e, na opinião minha e de outros analistas aí, é que esse encontro também demonstrou um sinal que Lula estaria fazendo à Colômbia, porque não tem tido diálogo com o seu parceiro mais imediato, que é a Argentina, governada pelo Milei, né? Então Lula fez um aceno aí a outro possível parceiro estratégico da reunião. Agora, a situação do Petro especificamente não é boa de fato. Há poucos meses de completar 2 anos de mandato, ele já está bastante desgastado, não tem controle do Congresso e assim fica muito difícil ele colocar em prática aquilo que era a bandeira da campanha dele, que eram as reformas, né? Tanto a reforma fiscal, tributária, da saúde, tudo isso está travando muito no Congresso e está deixando o presidente muito isolado. Isso ficou patente numa manifestação que eu pude presenciar no último domingo, em Bogotá, em que principalmente médicos e a classe média alta, protagonizaram nas ruas de Bogotá, com milhares de pessoas pedindo a renúncia do presidente, nada menos. Petro, como sempre, que recebe um movimento da oposição como esse, já convocou uma contramarcha, que acontecerá no dia 1º de maio. E também essas manifestações no final de semana passado foram bastante difusas, né, Silvia? Não tinha assim uma pauta que unificasse, né? Era mais a oposição numa demonstração de força, mas sem uma reivindicação definida, né? O gancho inicial da manifestação foi a reforma da saúde, que, enfim, Petro está propondo que o sistema seja menos elitizado, né? E as pessoas que têm um plano de saúde estão com medo de perder aquilo que eles têm. Agora, obviamente, desse gancho inicial ao que realmente foi visto na rua, há uma diferença grande, porque aí havia um monte de pessoas que não tinham nada a ver com a questão da saúde, queriam apenas se manifestar contra o presidente, né? Inclusive teve um fato que ele pensou ali, que colocou nas redes sociais, que foi uma foto de um grupo de pessoas que estava levando na marcha um caixão. E Petro colocou isso nas suas redes sociais, inflamando até um pouco mais a discussão, dizendo que, olha, estão planejando me matar, isso não tem nada a ver só com a saúde, isso tem a ver com os meus inimigos políticos, enfim, a coisa ficou ainda mais tensa, né? Vamos ver o que acontece nessa contramarcha. E toda aquela retórica também de anticomunista e de pânico moral, né? Em defesa dos valores e costumes, né? Sim, a gente vê claramente aí que na Colômbia se está cozinhando a possibilidade de uma opção de extrema-direita para as próximas eleições, né? Até, inclusive, há alguns nomes já sendo aludidos aí, e se de fato ele não conseguir aprovar as reformas e a popularidade dele continuar se desgastando, é bastante possível que a direita, ou até mesmo a extrema-direita, sejam os próximos governantes da Colômbia. Bem, e também tivemos o pedido formal, né, do governo colombiano de perdão pelo chamado genocídio do cálcio, né, que seria a borracha, né, como tivemos aqui no Brasil, né, o ciclo da borracha ali na virada do século XIX para o XX, algo semelhante ocorreu na Colômbia, no qual estimam, né, que foram assassinados 60 mil indígenas. Sim, é bastante parecido e é bastante interessante a gente olhar as semelhanças, né, dos dois países e dos mesmos ciclos econômicos, né, uma herança aí do nosso período colonial em comum. Bem, da Colômbia vamos para a Venezuela com 2 notícias relacionadas ao Maduro e uma declaração
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? A primeira é que temos aí mais um nome da oposição que concorrerá às eleições presidenciais, no caso o diplomata Edmundo Gonçalves Urrutia, né? Que substituirá justamente a Maria Corina Machado como o presidenciável pela Plataforma Democrática Unitária, né? Sim, o ex-embaixador Gonçalves Urrutia é tido como uma pessoa respeitada no país e tal, mas ele não era o nome inicial que a oposição queria inscrever. Inicialmente era Maria Corina, que ganhou as primárias, ela foi inabilitada e teve essa inabilitação confirmada pela ditadura, então não pôde se inscrever. Ela tentou fazer com que alguns dos que tinham tentado se inscrever trocassem o seu cartão de inscrição com o da Corina Yoris, que era, enfim, uma alternativa ao seu nome, seria uma candidatura delegada. Não conseguiu também, então a oposição o que fez foi conversar com o ex-embaixador Urrutia, que, apesar de ser de oposição, não estava nessa coalizão que se uniu como a oposição formal da Venezuela, né? Mas, enfim, depois de algumas negociações, se encontraram coincidências e o grupo da Maria Corina e de todos os opositores que estavam por detrás da candidatura dela decidiram apoiar o ex-embaixador Gonçalves Urrutia. Vai ter essa difícil tarefa de enfrentar o Maduro nas próximas eleições. Você já teve contato com ele, Silvia? Não, ele de fato ainda não conheci. Sim, a Maria Corina e a Corina que estão apoiando, mas ele não. Bem, e também tivemos a declaração do Nicolás Maduro de que receberá de volta, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, cujo escritório foi expulso do país em fevereiro passado. Aí ele precisa de fato manter algumas coisas do Acordo de Barbados, né? Se ele quiser tentar sair vencedor dessas eleições, ele não pode dizer que ele desrespeitou tudo, né? Enfim. Mas a situação dele está muito complicada nessa eleição, diferentemente das anteriores. Bem, e por fim tivemos a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que definiu como extraordinária, né, a movimentação da oposição, que lançou justamente a candidatura única para o pleito na figura do diplomata Urrutia. Sim, e esse é um assunto que está repercutindo muito na Venezuela, essa mudança de tom do Lula, né? Desde que ele criticou, por exemplo, o fato da Corina Yoris não ter podido se inscrever e agora elogiando a união da oposição na Venezuela. É curioso, eu estava conversando esses dias com um colega de profissão meu, venezuelano, que obviamente não gostava nem um pouco do alinhamento, da aproximação do Lula a Maduro. E esses dias ele estava felicíssimo com essas declarações. Eu disse, nossa, olha só o que você está falando agora do Lula e que você falava antes, né? Então, a mudança de ideia, a mudança de parecer do Lula com relação à oposição da Venezuela está gerando algum impacto no país. Bem, da Venezuela vamos para o Panamá, já que o líder, né, das pesquisas para a presidência do país, o José Raúl Molino, declarou que pretende fechar, né, a região de Darién, que é uma das mais inóspitas do planeta, e um caminho, né, que acaba sendo utilizado, né, por muitas pessoas que desejam imigrar da América do Sul para a América do Norte, passando pela América Central. O Estreito de Darién, né, já era fechado, ele era praticamente intransitável no passado, mas o desespero dos migrantes sul-americanos, principalmente haitianos e venezuelanos, agora equatorianos também, fez com que se abrisse um caminho ali. E, de fato, gera um problema humanitário muito grande, porque as pessoas atravessam essa área inóspita, são alvo de tentativas de sequestro, de assassinatos, ou mesmo morrem por não conseguir chegar do outro lado, e não é algo bom para a região, né? Ter essa ligação
da América do Sul com a América Central, gerando tantos problemas para aqueles que tentam sair do país. Agora, fechar é um desafio também. O que ele vai fazer? Um muro? Também acho que não ajuda muito, né? Acho que ajudaria mais uma política de acolhimento dos migrantes e de acompanhamento para que eles não precisem atravessar essa floresta tão hostil. O José Raul Mulino foi ministro de Segurança durante o mandato do presidente Ricardo Martinelli, que governou o país entre 2009 a 2014. E só para ilustrar, né, esse movimento que a Silvia colocou em perspectiva, existe uma comparação, né, de um aumento, né, de 24 mil pessoas que passaram pela região em 2019, né, o último ano antes da pandemia, para mais de 500.000 em 2023, incluindo 113 mil crianças. E só lembrando que a eleição presidencial do Panamá é agora em 5 de maio, né? Estamos às vésperas. No domingo da semana que vem. Ainda na bacia caribenha, vamos agora para o Haiti, já que após a renúncia do premier, um governo transitório assumirá o comando do país. Sim, a gente agora começa a ver um princípio de saída, talvez, dessa crise de transição, né? Porque, de fato, o país está acéfalo, não é de hoje, né? E antes estava com Ariel Henry, que, enfim, acabou ficando por inércia, né? Como o Felipe gosta de dizer, diante do governo, e a situação da criminalidade e da crise humanitária que vive o Haiti só piorou. Bem, Silvia, e para fechar esse bloco, fica aqui o espaço para a sua indicação cultural. Pois é, já que eu estou um pouco mais colombiana essa semana, eu vou dar uma dica que tem a ver, inclusive, com algo que a gente falou, que é a exploração da borracha, né, e as feridas que ficaram por conta daquele ciclo. Eu queria recomendar um livro que se chama La Voragine, do escritor colombiano José Eustáquio Rivera, que é um livro de denúncia contra essa exploração da borracha, e é uma espécie de Os Sertões colombianos, sabe? Porque ele discute bastante o que é o homem colombiano com relação à terra, com relação às lutas de seu tempo, e ele vem à atualidade agora justamente porque a obra está fazendo aniversário, e ela foi a obra escolhida da Feira Internacional do Livro de Bogotá para ser o livro homenageado do ano. É um livro muito bonito, eu já tinha lido há um tempo, reli para essa ocasião, e ficou ainda mais clara a identidade que existe entre Colômbia e Brasil com relação a essa região que os dois compartilham.